Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Aquele que eu já falei pra você que é o melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira. E quem não concorda, vai passar a concordar, porque hoje o programa vai ser muito instrutivo, vamos dizer assim. Semana após semana, a gente está trazendo pessoas que estão no meio político, com mandato, sem mandato, mas gente que entende do que está falando e que vem aqui mostrar pra gente o que estão fazendo na prática, seja na prefeitura, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional ou em seus órgãos classistas. Hoje o nosso papo é para analisar o contexto político do país, do estado e, obviamente, aqui de Goiânia. Para quem nos acompanha pelo YouTube e é de fora de Goiânia, o nosso programa é sediado em Goiânia, mas fala do Brasil inteiro e fala da política que mexe com a sua vida. Tá certo? Antes de começar aqui, só lembrando, para quem é marinheiro de primeira viagem, a primeira parte do programa vai para a PUC TV e também vai na íntegra para o YouTube e para o Spotify. Então, se você não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, tá perdendo conteúdo exclusivo toda semana. O QR Code tá na tela. Vai lá, se inscreve no canal, já dá um like maroto, ativa o sininho para receber notificação e interage com a gente nas nossas redes sociais. E se você é daqueles que gosta de ouvir um bom podcast no carro, no trânsito, Spotify tá lá, o Tá Fazendo o Quê? Com todos os mais de 30 programas que já fizemos nessa temporada 2022-2023. Perfeito? Gente, meu convidado de hoje tá retornando à casa, né? Ele participou com a gente no final do ano da retrospectiva. Para quem acompanhou no YouTube, né? Foi a retrospectiva mais etílica da história da TV brasileira. Ele é cientista político, meu amigo professor universitário, rala pra caramba, em um monte de faculdade, sabe da luta que é tentar ajudar essa molecada a crescer profissionalmente, ter atuação também em campanhas políticas, conhece demais de relações internacionais, da política brasileira e mundial e tem nos ajudado em muitos momentos a analisar todo o contexto dessa política louca que acontece no país. Guilherme Carvalho, cara, muito obrigado por ter voltado ao programa nesse momento que é emblemático, né? 6 meses de governo, de um monte de gente e o circo pegando fogo. Eu acho que vai ser um programa que a gente vai poder contribuir muito com a nossa audiência. Marcos, um prazer inenarrável estar de volta aqui no Tá Fazendo o Quê? E assim, é impressionante. Eu tive aqui no final do ano passado, o que foi acho que o episódio de podcast mais legal que eu já fiz, como você disse. Era cerveja. Foi por causa da cerveja, gente. Não vou negar, não, foi bacana. Mas é incrível como no Brasil, uma semana parecem 100 anos, né? Uhum. É coisa demais acontecendo. Então, veja, o tanto de coisa que aconteceu de lá pra cá. A gente teve 8 de janeiro, a gente teve início de governo Lula e estamos aqui hoje pra falar de todas essas especificidades e de outras que ainda estão por vir. Cara, você tocou num ponto que vamos lembrar, e quem não assistiu a retrospectiva tá aqui no YouTube, viu? Tá no YouTube, lá no canal. Programa fantástico, com a participação também do jornalista Pablo Cossa. E assim, cara, naquele momento, não fazíamos a menor ideia, ninguém cogitava uma situação daquela como foi o 8 de janeiro, né? Vamos fazer essa retrospectiva aqui nesse momento. A gente falava assim, na época ainda tinha lá as manifestações contrárias à eleição do presidente Lula, tinha gente na porta de quartel, mas chegar ao extremo de invadir a Praça dos Três Poderes ali e quebrar o que aconteceu, aquele quebra-quebra, aquele absurdo, não dava pra pensar, não dava? Não, daquela magnitude não dava pra gente precisar, apesar de que, assim, os Estados Unidos, o 6 de janeiro deles, lançava ali algumas bases, mas no Brasil a violência e a intensidade foram muito maiores, né? E eu acho muito interessante quando eu vejo mandatários, mesmo analistas, tentando minimizar a violência simbólica e política que foi a daquele dia, né? Claro, tem uma linha jurídica de defesa ali de quem participou daquele momento, de que, o próprio ex-presidente, né, eu acho que depois a gente deve comentar um pouco sobre a fala dele na semana passada após se tornar inelegível, mas aí ele, eram senhorinhas com bandeira e não sei o que. Olha, desculpa, mas senhorinhas que vão só pra gritar e protestar não fazem o que fizeram, destruindo o patrimônio público e mostrando, eu acho que mais do que de uma forma
para além de simbólica, mostrando a rachadura no tecido social brasileiro, muito claro, mostrando que há sim uma extrema-direita em vigor no país, organizada, com financiadores, com um projeto político e que não necessariamente passava ou perpassava pela manutenção da democracia. Para mim é ponto pacífico também essa questão de que tinha infiltrados. Cara, a gente teve várias e várias matérias onde as pessoas que estavam naqueles acampamentos agrediam repórteres, agrediam profissionais de saúde que estavam tentando fazer alguma fiscalização. Eles iam deixar infiltrados lá. Então não faz nem sentido, é um argumento que não faz sentido. Mas, de fato, eu tenho que pensar que essa extrema-direita organizada que você bem citou, que obviamente é composta pelos grandes milionários que financiaram todo aquele circo, acabou cooptando uma galerinha de tiazinha de WhatsApp mesmo. Infelizmente, sim, eu acho que tem ali uma franja do grupo, talvez pode até ser a maioria, que é massa de manobra mesmo, que é aquele pessoal que foi pra lá seduzido por por um delírio e que acabou fazendo parte desse ato absurdo e abjeto que foi um atentado à democracia. Por mais que tentem passar pano, foi um atentado à democracia, cara. Não tem como justificar isso. Eu olho pelas franjas do trumpismo, por exemplo, quando a gente vai analisar o que aconteceu. O trumpismo, ele advém de um movimento muito anterior lá nos Estados Unidos, que é o Patriotic Movement, que é um movimento que iniciou como basicamente um movimento de protestos de rua contra Washington, contra Wall Street, contra aquilo que eles chamam de sistema, né? E aí a gente encontra algumas similitudes, mas eles passaram para ataques a sedes das Forças Armadas, roubando armamento e formando milícias de rua mesmo, que passaram a compor que encontraram no Donald Trump, né, ali aonde se refugiar. Mas isso não significa que haja uma estratificação etária, né, propriamente. E até o fenômeno das redes sociais promoveu, né, e auxiliou nesse aprofundamento e da diversificação das camadas que compõem esse movimento social. Então, assim, claro, tem as senhorinhas, tem também outras pessoas que eram trabalhadoras, empresários e tantos outros estratos da sociedade que ele compõe que fazem parte de um mesmo movimento que, ao mesmo tempo, trabalhava ali na tentativa da manutenção do antigo projeto de poder que compunha a presidência, mas também que era um movimento contestatório, e aí, pela violência simbólica, deixa claro, dos 3 poderes constituídos da República. Exato. E, na moral, né, vamos falar a verdade, gente, fez parte. É cúmplice, né? Mas é uma senhorinha, beleza, mas ela é cúmplice do negócio também. Então, assim, não dá pra justificar, não. Passando por essa data, infelizmente histórica, né, agora para o Brasil, a gente vem, então, num processo de legitimação desse terceiro governo Lula, né? Vamos começar aí de cima para baixo, vamos dizer assim. Que tem sido até agora, né? Então, 6 meses de governo, bastante contestado, com decepções bem marcadas da parte da base, do pessoal que ajudou a eleger o presidente Lula. Uma guerra constante de narrativa que ainda deixa viva a figura do ex-presidente Bolsonaro, uma briga que, para mim, é minha armação com o Banco Central. Qual que é a sua avaliação, Guilherme, nesse período agora, nesse primeiro semestre, do próprio presidente Lula e do governo dele? Porque são 2 coisas separadas, viu, gente? Tem avaliação, às vezes, do governo, porque o governo não é só a figura do mandatário, né? Tem toda uma equipe de ministros, secretários e assim por diante, e também do próprio presidente, que eu, pelo menos assim, daqui da minha cadeirinha, eu consigo analisar os 2 muito separados, cara. Parece que o governo Lula não é o Lula de jeito nenhum, e o Lula parece que não tá muito afim de ajudar o governo Lula. Então, o que você acha disso? Bem, Marcos, eu tendo a fazer uma análise muito institucionalista do processo. Até porque é a corrente a qual eu me afilio dentro da ciência política, que é no sentido de entender que as regras determinam o jogo. O fato que aquele presidencialismo de coalizão 2.0 que a gente vivia, que o Sérgio Abranches falava, ele realmente faleceu, ele morreu. A gente está num processo de reestruturação do presidencialismo, haja visto
o aluguel do Poder Executivo para o Poder Legislativo, como foi feito durante o governo Bolsonaro, que a gente falou na live passada sobre isso, né? A delegação para que o presidente da Câmara tivesse a capacidade de distribuir partes dos recursos da União para deputados e fazendo assim o papel de coordenação que era do Poder Executivo. E uma distribuição, vamos ser honestos aqui, uma distribuição muito deliberada ao seu bel prazer, ao né? bel prazer. Não foi uma distribuição igualitária em momento nenhum. Não, e atendendo os interesses específicos ali do grupo ao qual ele lidera, né? O presidente, no caso, Lira. Bem, dito isso, o Lula tem ocupado, eu acho que empurrado, claro, tem um movimento ideológico ali por trás, mas ele tem sido empurrado para quase que um papel de chefe de Estado apenas. Sabe aquilo que já vinha sendo sustentado, de que o Brasil já estaria vivendo uma espécie de um semipresidencialismo? Uhum. Acho que não é à toa. A questão toda é que o Lula, desde o começo, tenta retomar esse poder de agenda, tentando trazer para trás, mas o choque com o Congresso, que se acostumou nos anos 90 até o início dos anos 2000, a distribuição das emendas orçamentárias não eram impositivas, então o presidente distribuía apenas para os aliados, fortalecendo assim as suas bases. Depois elas se tornam impositivas, mas mesmo assim a base aliada quer mais espaço no governo, até chegar no momento Bolsonaro em que o Congresso passa a ter tanto os espaços que quisesse dentro do Poder Executivo, não tocando ali na base ideológica do presidente. Uhum. Essa era a única imposição contrária. Ou mesmo a distribuição livre do orçamento secreto, como a gente conheceu, fez com que o Poder Legislativo se apossasse de um poder que, por controle do Supremo, ainda tivemos isso, né? O Supremo deliberou pela inconstitucionalidade da RP9, que agora tá entrando como outra rúbrica, tornasse o Poder Legislativo, não é que tornasse ele mais poderoso, mas equilibrasse mais a balança com o Poder Executivo. Então, o que eu tô enxergando, resumindo disso tudo? O Lula tem dado caneladas? Tem dado. Ele tem se omitido em algumas discussões? Considero que importantes. Mas as idas excessivas dele para o exterior não são à toa, na minha visão. Acho que ele está terceirizando o papel de articulação para distensionar a relação com o Congresso, já que ele é uma figura que tem forte oposição dentro do Congresso, que é um Congresso de maioria de direita. É importante que se diga, e é um Congresso com uma parte ideológica importante ali, substantiva, então ele está tentando distensionar. Ontem mesmo eu ouvia o líder do governo falando na Globo News que, cara, a minha relação com o líder do PL é ótima. Entende? Então, ele tá tentando terceirizar esse papel, porque se fosse o Lula descer pro Congresso, ter ali um papel muito ativo, eu acho que seria mais difícil ainda de construir uma base estável para aprovar as principais medidas. E a gente já viu algumas importantes que foram, de fato, aprovadas nesse primeiro semestre. Ainda é um momento de acomodação das placas tectônicas do poder. O próprio Arthur Lira andou dando umas derrapadas ali e sendo contestado na sua majestade dentro do Congresso. Isso vai escalar, vai continuar com certeza. Tem pautas seríssimas que estão em votação, em debate, e isso vai, obviamente, demandar força, né? E vai evidenciar esse jogo de forças ali dentro tanto do Executivo quanto do Legislativo. E a nós vai caber observar com muita cautela. Vou fazer uma pausa agora aqui na PUC TV, intervalo rápido. A gente já volta para continuar esse assunto, porque ainda tem gente demais pra gente falar aqui hoje e coisas, honestamente, que deixariam você de cabelo em pé. A mim não, porque não tem cabelo. Já voltamos. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje. Talvez o programa que vai te dar uma maior aula de política nacional e internacional da sua vida. Então, assim, firma o golpe aqui, continua assistindo com a gente. Vai lá no YouTube, se inscreve. Telefone na tela aqui do nosso diretor comercial, o Elias. Quer anunciar com a gente? Fala com o Elias, traz a sua marca, se associa à marca do programa, que se há uma audiência qualificada, do Tá Fazendo o Quê? E só lembrando, já me venderam aqui o peixe, pessoal da PUC TV, que até o final desse ano estaremos em todo o estado de Goiás em TV aberta. Então, assim, cola com a gente agora.
Guilherme, vamos lá. Então, essa dinâmica aí de distensionamento entre o presidente Lula, o Arthur Lira, o Congresso, os bolsonaristas de um modo geral, ela ainda vai permanecer um tempo na sua leitura para essa acomodação. Mas falando nessa galera, tem uma figura que a gente não tem como não falar dele, que é o ex-presidente Bolsonaro, que acabou ficando inelegível por conta de um dos vários processos aos quais ele está respondendo, e que automaticamente já começou a startar processos de tentativa, vamos dizer assim, de ascensão dentro do espectro da direita, né? Vários balões de ensaio já começaram a ser soltados já, e olha que falta 4 anos ainda para a próxima eleição. Como é que você enxerga nesse momento, e você bem pontuou, né, que a maioria do Congresso é de direita. Como é que você enxerga, então, essa nova configuração da direita brasileira, com o Bolsonaro inelegível para as próximas eleições, 8 anos agora sem poder disputar o mandato, e com esse tanto de gente querendo ocupar esse espaço do Bolsonaro? Você acha que vai ter alguém mais Bolsonaro que o Bolsonaro, ou a galera vai entender que não, ele extrapolou muito, por isso que deu ruim, vai entrar alguém um pouco mais ponderado para ocupar esse espaço? Marcos, eu entendo o seguinte, eu até falei sobre isso ontem no Instagram e aí teve até um cara que, acho que veio em uma hashtag lá e falou, agora nós somos direitas. Porque eu tenho defendido a tese, e eu acho que é muito simples, de que não existe a direita, existem as direitas. Eu acho que você vai concordar comigo, que são muitas franjas desse como mesmo as esquerdas campo. também, como né, as esquerdas. Só que eu acho que as direitas são ainda mais diversas. Por quê? Porque aquilo que convencionou-se a chamar de bolsonarismo é uma reunião, inclusive... tem um livro do Jair Nicolau muito bom, que eu li agora recentemente, chama O Brasil Dobrou a Direita, que ele faz uma radiografia do voto no Bolsonaro. E eu achei isso muito interessante, porque vai trazer pra gente o público da direita evangélica, da direita eu diria mais de costumes, é muito abrangente se falar, né? Mas tem a ver com questões sexuais, tem a ver com questões as pautas culturais, morais de um modo geral, Sim. que assim, via de regra, estão totalmente fragmentadas, mas que dentro do campo bolsonarista, elas falaram, não, peraí, essa é a minha pauta prioritária. Mas daquela ali eu não discordo também. Então, acho que vale. Então, é o cara da segurança pública que enche a cara de cachaça no fim de semana todo, mas assim, aí ele não tem o menor problema em estar num palanque com um pastor, por exemplo, que assim, não enche a cara de cachaça, pelo menos em tese, mas também não tem um problema com a defesa das armas. Não, então, o cara assim, que agride a esposa muitas vezes não paga pensão pro filho, mas tá lá pela família, Isso, pela moral e pelos bons costumes. Exatamente. Tem Assim, esse pessoal maroto. E cara, é uma diversidade de fatores que se reúnem no Bolsonaro. Aí eu até questionei, olha, o Tarcísio é um tucano dentro do Republicanos, é isso, sabe? Ele é um perfil... Então o Tarcísio é o antagonista do Haddad, que era o tucano dentro do PT. Isso, O Tarcísio é o Haddad, ele bolsonarista, então. Exato, assim, é um cara que veio dentro da máquina, é um burocrata, é um cara assim que... E aí que tá, né? O povo fala assim, o campo conservador. Cara, o Centrão é um bloco conservador, mas que faz o jogo o velho jogo do Congresso Nacional, né? Da mesma forma, o Tarcísio, se fosse um parlamentar, muito provavelmente ele seria um cara desse bloco aí, é um cara da máquina, é um cara que tá no jogo político pra valer. Então, assim, ele pode ser o cara que aglutina, que se torna esse cara extremista. Bem, eu vejo algumas dificuldades. Pode acontecer? Pode. O Zema... É aquela coisa, o Zema, ele tá tentando encampar também uma coisa que eu acho que ele talvez não consiga. Enfim, são muitas possibilidades, mas dizendo hoje, cara, e anotem aí, porque com certeza eu vou errar, tá? Eu sempre erro essas previsões de longo prazo. Mas, dizendo hoje, eu acredito que o campo vai fragmentar, muito provavelmente, porque eu até vi uma análise interessante do professor Christian Lynch, que ele diz o seguinte, bom, foi o peixe cair morto
que cada piranha foi lá e tentou arrancar um pedaço dele, né? Foi o que aconteceu com a inelegibilidade do Bolsonaro, e é a tendência. Cada um vai tentar ir lá e recolher sua fatia, e muito dificilmente vão conseguir se articular em um único projeto de poder, como as esquerdas fazem em torno do Lula, e mesmo assim vem tendo dificuldades. Olha aí o que está acontecendo dentro do PDT até hoje. Os caras estão aí, tiveram reunião ontem à noite brigando sobre o comando do PDT no Ceará por causa de divergência por fazer parte do governo do PT. Então, não há essa unidade que as esquerdas construíram ao longo dos anos ainda dentro das direitas. Mas a gente não pode negligenciar principalmente a força que esse campo vai ter nas eleições municipais. E isso, se você tiver aí 2 candidatos com propensões tácitas, esse pessoal tende a unir o antipetismo, e algumas características comuns que, lideradas sob o signo do antipetismo, tende a ser competitivo para 2026. Seja quem for o mais competitivo, seja a Ana Amélia, aquela senadora, né, que até cogitam ela, seja o Tarcísio, seja o Zema, né? Joga no mesmo balaio Eduardo Leite, tem o próprio Caiado, né, que é o nome que estão ventilando muito, e é claro o desejo dele também. Eu sou muito cético, mas quanto a ele, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas de toda sorte, eu acho que vai ser um campo competitivo. Não sei se é a nível de 50 milhões de votos, como o Bolsonaro fez. Porque são muitas outras variáveis. Sim. Que eu acho que dificilmente, sob uma estrutura, sob uma bandeira, replicando as condições objetivas que a gente assistiu, acho quase impossível. Uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas também, é que para você ganhar uma eleição tem que ter 3 coisas que se alinhem muito bem. É o candidato certo, o momento certo e a campanha certa. E o candidato certo depende do momento. Então o contexto, ele é rei no processo. A gente tem que ver como é que vai estar o mundo, o Brasil, em 2026. Né? E está distante ainda, tem muita água para rolar. Concordo com você que 24 vai dar muito tom. Né? Como é que vão se formar aí as prefeituras, como é que vão se reestruturar os grupos, a capilaridade das esquerdas e das direitas. Isso vai dar uma mexida real no processo político nacional. Falando nisso, Guilherme, você falou do Caiado agora, e vamos partir para o homem já. Também está fazendo 6 meses de governo, um segundo mandato, para mim, o mais suave da história, sem nenhuma oposição no Estado, né? Preocupação zero em ter que se defender de qualquer coisa. As principais lideranças que poderiam atrapalhar a vida dele não está com potencial tão alargado mais. Está com a Assembleia no bolso ali, tudo lá dele, todo mundo ajudando no que ele quer. Tem conseguido, às vezes, sair um pouquinho fora do Estado para assumir uns protagonismos nas pautas que são alinhadas à ideologia dele. Mas ainda assim você acha que não é um cara para a presidência. Então vamos lá, me fala aí, governo Caiado, situação do Caiado nessa corrida toda aí. Bem, eu concordo número, gênero e grau com o que você falou. Eu acho que ele tá com a vida bem suave, só que de tão suave ele tem recorrido muito pouco à Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre. Eu até comentava com um jornal aqui de Goiânia outro dia que a maior prova disso, isso também se aplica ao município de Goiânia, que é o nosso próximo assunto, é que estão sendo aumentadas, por exemplo, o número de homenagens concedidas a personalidades. A Assembleia Legislativa está sem pauta nesse primeiro semestre. Por quê? Você sabe disso tão bem quanto eu, Marcos. Quem dita a pauta é o Poder Executivo. E se tá faltando pauta, é porque o Poder Executivo não tá mandando, não tá enviando pauta. Mas tá fazendo festa. Mas festa tá fazendo, e parece que foi das boas. Parece que foi das boas mesmo. E assim, tá meio que num clima de lua de mel, né? De muita tranquilidade. Mas assim, teve um estressezinho lá no começo, você deve lembrar, sobre a demora para as indicações, para as acomodações. Sim. Isso me parece ser algo meio característico do Ronaldo Caiado. Eu acho que ele negocia durante muito tempo os espaços até começar a liberar. Isso, a nível de Estado, você consegue ainda mais estando na posição em que ele está sendo praticamente hegemônico dentro do campo político. Agora,
num projeto nacional isso seria impossível. Você vê a pressão que o Centrão faz por causa de espaços, querendo inclusive demitir ministro da Saúde indicado na cota do presidente. Baseado. Os caras querem mandar embora assim, na cara dura porque eu quero o seu lugar. Eu quero o seu lugar, é só isso. Parece porque é cidade de Deus. O cara invadir a boca. Quem disse que a boca é sua? Que a boca é sua. Os caras são doidos. Assim. Exatamente. Então, assim, o Ronaldo Caiado, ele tem um estilo muito próprio de fazer política, que é muito respeitado do lado de fora, faz dele um player, um ator central no campo da centro-direita. Isso não pode ser negligenciado, ele é um nome muito importante, já foi candidato a presidente, é muito respeitado entre os ruralistas. União Brasil é um partido grande e estruturado. Hoje é um dos maiores partidos do Brasil, sim, né? Mas eu acho que as vantagens param por aí. Eu acho que agora a gente vai para desvantagens, algumas delas muito objetivas. Primeiro e aí assim, pode parecer ser lugar comum, mas eu não vou ter como fugir do lugar comum. O estado de Goiás representa isso daqui no cosmos brasileiro. Embora ele seja um ator político relevante de nome nacional, ser governador do estado de Goiás pesa e pesa negativamente quando você vai compará-lo com o governador de Minas, por exemplo. E se a gente está falando da unificação de um campo de direita no Brasil, o Caiado vai lançar uma candidatura sozinho pela União Brasil para quê? Para ensaiar uma de Alckmin em 2018? Entende? E com bem menos apoio. Nesse mesmo sentido, além disso, além de o estado de Goiás ser um estado muito insulado dentro dele, no contexto nacional, ele tem um outro problema, que é o problema partidário. União Brasil, ele não é mais o DEM, ele não é mais o PFL, ele é um partido que se tornou um partido adesista. Tanto é que boa parte dele hoje está no governo, tem 3 ministérios. Como é que faz? Se a União Brasil vai abrir, da mesma forma como tá lá tomando o ministério da Daniela Carneiro, lá entregando para um correio de jornal, eles vão abrir mão de tudo isso por uma candidatura que você não tem certeza absoluta que vai, de fato, guinar e vai poder tomar conta de todo o campo, ou vai se alinhar a um outro campo de direita que também não está dentro da máquina. Acho muito difícil eles abrirem mão do espaço que tem hoje dentro do governo federal e de espaço que ainda podem arrancar. Porque a leitura que eu estou fazendo nesse momento é muito parecida do União Brasil a nível nacional com o que o MDB representou anos atrás. Que primeiro governo eu viro fiel da balança, no segundo eu vou tomando mais espaço. Então, basicamente, ele tem esses 2 grandes problemas. De fato, a questão do Caiado, para se tornar competitivo, ele tem que fazer um trabalho muito potente para se tornar tipo que um aclamado das franjas das direitas, para contrabalancear com os 6% do eleitorado que nós temos no estado de Goiás, que de fato pesa contra ele. Concordo com a sua leitura, não perdi ainda a perspectiva de que, olha, não descarto ele. Até conversando com um amigo de São Paulo também, esse analista político, falou, Caiado eu não considero. Falei, não desconsidere ainda o Caiado. Gente, vou ter que cortar o programa na PUC TV agora, nós vamos lá pro YouTube, tem muito assunto ainda, nem chegamos a falar da eleição municipal e de Goiânia. E vai ser falado agora, na próxima parte, mas só para quem for lá pro YouTube. QR Code na tela, vai lá pro YouTube, se inscreve no canal, mete um like maroto para esse conteúdo chegar cada vez mais longe e vem com a gente, porque o assunto agora vai esquentar, porque quanto mais perto de casa, mais a gente fala com uma criticazinha afiada. Chama o pessoal pro YouTube, vamos embora. Vamos lá, pessoal, acompanha a gente que o papo só vai melhorar. Valeu. Olá, pessoas. Agora todo mundo junto e misturado aqui no YouTube, pessoal que veio da PUC TV. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já se inscreve no canal, mete o dedo no like para esse conteúdo chegar mais longe. Clica no sininho para ser avisado das próximas produções aqui do Tá Fazendo o Quê. Pega o link depois, manda pra galera no WhatsApp, que vocês estão percebendo que hoje é uma aula, né? Aula gratuita aqui do professor Guilherme. Então, assim, aproveita. Aproveita que hoje o assunto tá com certeza mexendo com a sua cabeça aí e com as suas certezas, né? Porque já tinha gente comprando o terno para eleição de presidente do Caiado, já jogou balde de água fria aqui. Guilherme, vamos lá então. Até aqui, pacificamos aí a questão nacional, o Lula ainda tensionando com o Congresso, vai ser assim o governo todo, não tem como. Caiado
em céu de brigadeiro aqui com a Alego, né, com a Assembleia Legislativa, sem oposição, brincando, tanto que ele quiser brincar para ser presidente, não tem problema a vida dele, né, até já o pessoal dando como eleita a esposa dele, a dona Gracinha, para senadora, então tá tudo uma maravilha aqui pro Caiado. Mas Goiânia o bicho tá pegando, né? Vamos falar agora aqui do nosso quintal. Parece que o prefeito Rogério Cruz ainda não conseguiu fazer o que ele próprio disse que tinha que fazer, né? Que é viabilizar o seu nome para concorrer à reeleição. E a mexida que foi feita na Câmara Municipal para dar esse respiro para ele, ela é muito frágil na minha leitura. O que você pensa disso? Bem, eu acho que assim, o Rogério Cruz, como um gestor acidental, né? Ele teve uma vida muito boa, né? Nesses 2 primeiros anos em especial. Claro que teve ali a acomodação, mas teve muita colher de chá. Eu acho que o sintoma de que a eleição realmente já está na rua e que a vida dele não vai ser tranquila nem um pouco para viabilizar foi a declaração do vice-governador Daniel Vilela de que não participará e não participa de gestão fracassada, né? Uhum. Teve ali uma oposiçãozinha, a declaração, na verdade uma passação de pano ali dentro da Câmara, mas coisas muito distantes, né? Eu entendi que ali é o Daniel também tentando colocar o MDB de volta no jogo pelo Passo. Mas tem um outro fator que eu acho que é ainda mais relevante. O Romário Policarpo emparedou o Rogério Cruz. Isso tá muito na cara. E eu acho que o jogo do Romário criticando a gestão, né, de forma muito efusiva. Só pra falar pra quem não sabe, Romário Policarpo é presidente da Câmara Municipal. Exato. E é um camarada que, assim, ele tá no terceiro mandato. Já pode pedir música no Fantástico. Isso. O cara conseguiu algo inédito. Terceiro mandato consecutivo quanto presidente da Câmara. Poder de articulação bizarro, porque, assim, dá o tom mesmo no negócio e há quem diga que o Rogério não caiu ainda porque ele não quis. Exato. E assim, ele acomodou muito do que o Romário quis lá dentro, né? Mas eu acho que o Romário tá no controle da situação hoje, sabe? Eu acho que ele tá, na verdade, se articulando, sentindo o território, porque todo mundo sabe, isso é muito claro. Eu acho que é muito natural, inclusive, que ele queira ser prefeito da capital. Eu acho que é o destino do Romário disputar a eleição aí. E ele é novo, né, cara? Ele é novo. Ele tem um tempo a seu favor. Exato. Acho que, não sei se agora, né, mas ele é alguém que cresceu politicamente muito, sim. Né, e tende a ocupar esse espaço. E ele tem se imposto ali, utilizando o poder da caneta dele realmente para emparedar o prefeito quando ele quer. E o prefeito não tem muitas possibilidades de fazer o contrário. Por quê? Porque quando ele trucou, o Romário foi lá e mostrou o zap dele na mão, que era pedido de impeachment. Na mão dele. Então, aí ele pensou, bom, eu acho que se eu cair, ele assume. Então eu não vou entrar nessa. A briga não é boa de jeito. A briga não é boa pra mim, assim. Eu vou durar quanto tempo numa briga como essa? Então, assim, o Rogério tem um problema dentro de casa, que é, enquanto eu, pelo menos, elogiava a forma como foi construída a relação da Câmara com a Prefeitura, criando espaços ali dentro para os vereadores, quase que... Ele estava como o Caiado no início do governo, ele tinha a Câmara quase completa ali dentro com espaço no Paço Municipal. Mas, como a eleição está se avizinhando, como os nomes estão sendo colocados, Marcos, eu acho que é natural que ele esteja perdendo tração, esteja perdendo força e seus adversários agora vão começar a miná-lo cada vez mais, incluindo o Romário, que eu acho que não desistiu ainda, e a gente vai ver talvez o tom em março do ano que vem, que vai ser a janela partidária. Se ele migrar para um partido competitivo, um partido com estrutura, porque hoje ele está no Patriota ainda, que, com todo respeito ao Patriota, viu, mas... É um partido pequeno. É um partido pequeno. Não que tem a pujança para liderar uma eleição municipal. O Braga que nos desculpe, mas é por aí. Agora, sim... Tanto eles estão tentando a fusão com o PTB, que não saiu até hoje também, né? Que talvez poderia dar outro que vai morrer também, né? Vai acabar, né? Então devem ser os dois aglutinados. Mas, assim... o fato é que eu acho que o candidato do MDB, e eu acho que era a primeira esperança do Romário Policarpo seria uma migração para lá,
que agora enfrenta um adversário que para muita gente pode parecer improvável, mas você mesmo acabou de citar aqui para mim, né? O Romário conseguiu algo inédito, 3 mandatos, como... Eu não duvido que o Gustavo Mendanha consiga algo inédito e consiga... Reverter. Cara, é o que eu sempre falo, Marcos. Direito, e me desculpem aí os estudantes de direito, que ainda estão muito iludidos, mas o direito é um instrumento da política, gente. Peraí. Essa frase aqui, gente, você tatua no seu braço, tá? Direito é o instrumento da política. Porque nada mais chato, e ó, na moral, nada mais chato que estudante de direito em começo de curso. O cara, ele é completamente travado na literatura, ele não tem condição de olhar o que se insere o processo, né? E uma frase dessa é brilhante porque os caras acham que, não, o judiciário, não, ele não se envolve na política. Para, né, minha gente? Pelo amor de Deus. São atores políticos tanto quanto estão participando do jogo. E o Gustavo Mendanha, eu não duvido que ele reverta ali o entendimento do Supremo, que tem até um nome. Não é que não haja nada em contrário, é que há jurisprudência em contrário à perspectiva disso, de ser candidatura em trânsito. Só para explicar para quem está ouvindo a gente, nos assistindo, ele já foi prefeito 2 vezes da capital, da cidade vizinha à capital, da região metropolitana. Ele agora quer ser num 3º mandato ao lado. E eu tava até conversando com o pessoal do direito outro dia, eles falaram, cara, quantas vezes isso não deve ter sido tentado, né? Pela família Sarney, pelas famílias tradicionais. O Sarney que foi governador de 2 estados no Brasil. Exato, né? Amapá e Maranhão e tal. Então, assim, quantas vezes isso não deve ter sido tentado? Mas a gente não está vivendo um momento típico do Poder Judiciário. Sim. E dos entendimentos do TSE, do STF, do Poder Judiciário como um todo. Então, nesse sentido, eu acho que o Gustavo Mendanha, se ele entra pro jogo de fato, ele bagunça toda a perspectiva. Porque ele é alguém que entra com o poder do MDB, que dentro da capital a gente sabe, é o partido mais forte aqui, é o partido com maior lastro eleitoral. Ele tem um capital político que ele carrega da gestão em Aparecida, que é muito grande ainda, considerável. Ele vai minar as chances, muito provavelmente, do União Brasil lançar um candidato cabeça de chapa. Sim. Né? E aí, é claro, o presidente da Assembleia sairia do jogo. Ele, que eu acho que legitimamente quer pleitear, porque é presidente da Assembleia, eu acho legítimo. A Silvia é outro nome que vem sendo cogitado, mas assim... Eu acho pouco provável. Eu acho muito pouco provável. Ela... que mesmo o partido dê guarida para ela fazer isso, né? E acho que ela não sairia do mandato de deputada federal para ser vice-prefeita, por exemplo. Então, assim, o jogo pode ser totalmente mudado com a entrada dele no pleito. E o Romário Policarpo, eu acho que ele tá quietinho, por isso ele não tá, talvez, fustigando tanto o prefeito nesse momento, se colocando na oposição imediatamente, porque ele precisa ver esse movimento. E ele não vai entrar numa disputa dessa para ser o terceiro ali na possibilidade. E eu acho que o Rogério, nesse momento, ele só tem, e se tem, talvez o Republicanos. Ele não tem um grupo ao qual se ancorar. O PSDB vai lançar candidatos? Acho que deve lançar, mas provavelmente alguém com dificuldades, mas no final das contas eu acho que a disputa no final deve ficar entre o MDB e o PT, que deve ter um candidato aí razoavelmente. Eu conversei com o pessoal do PT agora semana passada, eu ouvi algo assim, que o Edivar tá liderando ali dentro a disputa, apesar de que a queridinha do Lula é a Adriana Corse. Eu entrevistei o Edivar aqui já há um tempo e desde lá ele já deixou claro o intuito dele e que, vamos construir para. A Adriana, concordo com você, é a queridinha do Lula, seria um nome natural, já concorreu, já postulou o cargo, mas honestamente eu não vejo dela o desejo mais de ser prefeito de Goiânia, não, cara. Eu acho que ela tá muito confortável lá no Congresso e não sei. Eu acho que ela quer voos, ela planeja voos ainda... Não é que mais altos, mas voos mais nacionais, né, por assim dizer. Não, e sem contar que, de fato, eu acho que a candidatura do PT em Goiânia
ela vem forte. O governo Lula tá aí, fazendo uma boa gestão até o ano que vem, e os índices estão demonstrando que tá começando a encaixar o governo, de um modo geral. Vem forte alguém do PT e essas composições vão acontecer. Exato. O PSDB hoje não tem um nome natural com força suficiente, eu acho que essa adesão fica tranquila. O PSB está sempre muito próximo do PT, e o MDB que teria já essa prerrogativa, né, pela história do partido e por ter players ali que tem condição. Concordo demais com você nesse ponto. Mas aí tem umas figurinhas desse processo, e aí, só antes de passar para essa terceira figura, eu quero a sua opinião sobre ela. De fato, eu também não acredito que o Republicanos morra abraçado com o Rogério Cruz, não, cara. Não, também acho que não. Eu entendo hoje o Republicanos, ele tá num papel tão centrão, tão adesista, que, camarada, abraça o Mendanha, ou abraça até o Edivar se deixar. Né? O Marcos Pereira não tem problema com o Lula de jeito nenhum lá em Brasília. Então, assim, eu acho que os Republicanos não seriam um partido a ostentar a bandeira Rogério Cruz. Tanto é que diz que não tá no governo, mas tá votando junto com o governo, que é uma beleza, né? Eu fui ver as últimas matérias aí, as mais importantes. Assim, a minoria da bancada não tá votando com o governo. Então... não, é um partido que... E engraçado que é um partido que também se escamoteia em várias situações, né? Ele é interessante, o Republicanos. Lembrando que o Republicanos é o antigo PRB. E que se posiciona enquanto um partido conservador, o partido conservador do Brasil. Falando em conservador, tem uma figura também que tá sempre... Sabia que a gente ia chegar nele. Nas rodinhas aí, e já tentou uma vez, já tentou um monte de coisa, que é o Vanderlan. Né? Que na última eleição foi quem teve, né, voto a voto com o Maguito ali, chegou a liderar, inclusive a intenção de voto, aí falou umas bobagens que deu uma derretida na campanha, mas que o tempo todo tá no cenário, por baixo, por ali, por aqui, juntando, conversando, e muita gente ainda o considera como um player forte. Eu tenho as minhas leituras a respeito dele, mas eu quero saber a sua. O que você me fala do Vanderlan? Porque você não colocou ele nesse bolo aí. Você botou, ó, é um lado aqui MDB e um lado do PT. Você acha que o Vanderlan é carta fora do baralho? Não, eu acho que é quase certo que ele seja, ou pelo menos até os últimos momentos, ele pleiteie ser candidato a prefeito. Mas aí o Vanderlan, ele se fragmenta. Ele se fragmenta muito por um motivo, que é a mesma crítica que eu fiz a ele 4 anos atrás, em todos os microfones possíveis do estado de Goiás, e vou continuar fazendo porque nada mudou. O Vanderlan não tem grupo. Exatamente. Ele não tem estabilidade porque ele não tem grupo. Então, desde assim, 2010 ele tá nessa luta e não conseguiu formar um grupo. Ele não consegue ser um aliado confiável de ninguém. Então, assim, por quê? Porque a gente sabe como é que o Caiado é. Mas quem andou com o Marconi e não deu provas suficientes de amor, ele é um aliado ali convencional, né? De momento. Mas tudo bem, vamos abandonar essa parte mais subjetiva e vamos olhar mais objetivamente. O mandato dele no Senado está acabando e ele precisa, né, se ancorar em um novo mandato. Bem, acabando assim, né, gente? Faltam 3 anos ainda, mas as chances dele de ganhar novamente pro Senado são muito reduzidas. Mas vamos lá. O Vanderlan, ele tem um outro problema de fragmentação, é que ele tentou se colar ao campo bolsonarista. Mas... E tem um outro nome que eu não mencionei aqui, porque a gente não sabe se vai ser elegível para então, que é o Gustavo Gayer, né? Sim. Que é o mais provável que ele seja defenestrado do processo político, porque ele tá fazendo tudo para isso acontecer. Exatamente. O que essas pessoas não estão entendendo, só um parêntese aí, é que o sistema tá refluindo. Sim. Ele tende a expulsar essas figuras de dentro do sistema novamente. Por quê? Porque tá voltando a... Eu tava até conversando com um outro colega meu que é marqueteiro. Ele estava até falando isso. Guilherme, parece que acabou a onda do novo, né? E agora a gente tá voltando pro tradicional. Exatamente. Então, figuras tradicionais tendem a voltar a ter protagonismo porque mostram segurança. E o eleitor tá procurando isso desde a última eleição. Mas deu entrevista, só para aproveitar esse gancho, deu entrevista esses tempos agora para um jornal, falando a renovação do próximo ano, a tendência de renovação, ainda mais que vai aumentar cadeiras aqui em Goiânia. Eu falei, gente, é o seguinte...
renovação pode ter, mas não significa que sejam novos nomes. Uma galera vai voltar. Dança das cadeiras. Aqueles que perderam cadeira na época Exato. Eu falei exatamente os que foram afastados por conta do brilhantismo aí, né? Do novo. A pirotecnia do novo, tendem a voltar agora. Não se assustem. Vai mudar, mas vai mudar pro mesmo. Exatamente. Então, assim, se ele for um nome viável, o Gustavo Gayer, o Vanderlan já sai perdendo o público bolsonarista de partida. Até porque eles tretaram pesado já são inimiguinhos. Com quem que o Gustavo Gayer não tretou? Eu acho que isso é muito difícil. Se ele vê a gente no YouTube, ele vai tretar com a gente. Ele vai aparecer aí nos comentários e tretar com a gente. O papel dele é tretar mesmo. A última treta dele com o Zé Nelton foi uma coisa brutal. Assim, de agressividade. E logo com quem, né? Pois é. Logo com quem. Mas bem, enfim, então assim, o Vanderlan é um candidato muito complexo para cargos executivos. Eu acho que ele tem dificuldades em viabilizar o nome dele de uma forma mais ampla. E ele ainda tem um terceiro elemento, que é o seguinte fato. Ele está na base do governador Caiado. E o Caiado vai ter que tomar posição. De alguma forma. Ele não vai ter como ficar em cima do muro igual ele fez na eleição de senador do passado. Isso, na de senador. Mas eu tô contando tanto que ele vai fazer isso, Guilherme. Então, pra mim é tão a cara do Caiado fazer isso. Então, mas o problema é que é o seguinte, a depender de quem for o candidato... É claro que se o Gustavo Mendanha conseguir viabilizar, eu acho que ele vai ficar em cima do muro. Você nem percebeu, tá? Mas só pra dar uma cutucada, deu um problema técnico aqui, o Rafael tá nas picapes ali, ele conseguiu corrigir rapidão pra vocês não assustar. E também concordo com você, eu acho que não é um nome muito evidente, apesar da tentativa de balão de ensaio. Eu acho que é até mais uma false flag ali pra tentar tirar o foco do MDB pra falar que, a gente não tem definido ainda quem vai ser. Vamos jogar o nome da Ana Paula aí, porque se não der nada, a culpa não é nossa. Ela não quis, ou, sei lá, não deu certo. Mas, assim, essa dinâmica hoje da eleição municipal aqui em Goiânia, ela de fato conta com o imponderável, né, cara? Acho que, até então, acho que o que a gente mais concorda aqui é que muito do que pode acontecer depende do imponderável, que é algo que não está no tabuleiro ainda. Porque essa possibilidade do Gustavo reverter é difícil, cara. Não é simples, é difícil. Se o União Brasil vai lançar, não vai lançar. Se o Romário vai sair, não vai sair. E eu não me recordo de um outro momento pré-eleitoral que o cenário tivesse tão obscuro assim. A gente tinha geralmente os nomes que já despontavam, né? E eu acho que não vai ser só nessa eleição. A 2026 vai repetir esse mesmo cenário. Por quê? Porque a gente tá vivendo o vazio dos líderes que polarizaram a disputa Marconi e Íris. Né? Não que o Marconi não esteja mais, mas com muito menos... a potência dele diminuiu bastante. O capital eleitoral e o capital político deles se reduziram assim... drasticamente. O próprio PSDB, né, cara? Exatamente. Então, assim, e aí, olhando para nível municipal, esses players que não tinham tanta possibilidade de chegar, estão ocupando outros espaços ali, eu digo a nível de governador, estão ocupando outros espaços e estão por ali confortáveis, não conseguem também viabilizar uma candidatura a tempo. Isso quer dizer também, Marcos, que esse vácuo de poder tende também não é que tende, mas que pode produzir o imponderado. De repente pode surgir um nome aí que, é claro, não surgir, mas desse que a gente falou, talvez por tá tão indefinido, eles estão muito pareados na disputa. Sim. E vai depender muito da configuração das alianças. E só voltando a falar do Vanderlan, esse é exatamente o problema dele. Por quê? O Vanderlan vai se aliar a quem nessa eleição? Quem vai apostar na candidatura do Vanderlan? Falam muito que o Wilder bancaria muito da candidatura do Vanderlan porque tem interesse em vir a governo em 2026. Mas mesmo assim... Ele teria que vir pro PL, entendeu? Ele teria que ir pro PL se... ser candidato pelo PL, ou o Wilder teria que bloquear o partido dele, que é o maior partido e bancada do Brasil, o que não faz o menor sentido, né? Então, assim... A gente já falou, inclusive, que tem a missão de fazer várias prefeituras em 2024. Exatamente. Aí o cara vai e tira o nome da capital, né? Seria estranho, pelo menos. E da capital de Goiás, que é um importante polo para a direita brasileira como um todo. Então, assim, eu vejo as dificuldades para esses nomes
como o nome do Vanderlan, por exemplo, se viabilizarem. Mas tá muito longe, né, Marcos? Tá muito longe ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. E eu acho que o tom principal, e me chame de novo em abril do ano que vem, porque a gente precisa falar do final da janela partidária, porque ela vai dar ali pra gente vai dar o cenário, vai dar a cara da coisa. A gente vai entender quem foi pra que lado, e isso já vai estar desenhando quem pode correr ao lado de quem, e a eleição vai estar mais clara. Eu acho bacana, porque, de fato, lidar com política, gente, é isso, sabe? O tempo, ele tem pesos muito diferentes. Então, assim, tem bastante tempo ainda para as articulações, para esses namoros começar, acabar, para a gente pegar o impulso aí e sobressair. Mas, ao mesmo tempo, para quem vai botar a cara no sol, já tá pouco tempo, se o cara não tem um background consolidado. Eu estava conversando ontem, inclusive, com um possível cliente nosso da consultoria, que é o seguinte, o tempo tá passando, vai passar. Se as pessoas que pretendem disputar mandato ano que vem não começarem a trabalhar agora... Tem que tá com o carro na rua. Chega ano que vem, não dá mais tempo, acabou. Né? Para mim, a lógica é simples, né? Então, seja quem for, prefeitura de Goiânia, do interior, se o cara não tá trabalhando agora para fazer o nome dele ser muito bem acolhido lá em março, abril, ele já tá fora do jogo. Não, e tem Mas não adianta querer sair pra rua, não. E não é só isso, Marcos. Eu na última campanha de 2020, eu coordenei campanha de vereador aqui em Goiânia, e eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, se você não desenhar seu quadro partidário agora, você vai chegar no final da janela, você vai ficar com o que sobrou. E foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu com o Gustavo Mendanha, inclusive, também. Foi o que aconteceu com o Gustavo Mendanha. Então, assim, pra nós que estamos analisando, tá cedo. Mas pra quem precisa disputar, já tá tarde, tá perdendo tempo. É exatamente isso que você descreveu. Porque pra mim a lógica é simples. Se você faz o trabalho a partir de agora e se cacifa pra disputar ano que vem, você tem a opção de escolha. Se não fizer, irmão, você já não tem mais como escolher. Aí você vai pegar o restolho, você vai pegar o que sobrou. E se te quiserem também, porque a gente, uma situação que a gente não falou aqui, mas acho que vale a pena a gente pontuar já no finalzinho do programa, tá mais difícil hoje montar a chapa. Você tem menos partido, vão haver mais fusões, a cota feminina tá deixando os caras tudo maluco, porque estão derrubando chapa mesmo, então não dá pra dar um migué. Vamos lá na frente a gente resolve. Não tem como fazer isso mais. Então, assim, quem não se cacifar a partir de agora, que falta um ano, basicamente, para as eleições acontecerem, ou então você calcula aí, para março, abril, é bem pouco tempo para você fazer o seu nome estourar ao nível de esse aqui é o nosso cara, tá garantido, esqueça. Se acordar no que vem pensando, vou ser candidato, vai para casa, vai jogar PlayStation, meu irmão. Tem uma outra coisa, para você que vai ser candidato a vereador, o que acontece demais e nunca foi candidato, olha essa dica de ouro aqui. Se você demorar a fazer seu jogo, a chapa com quem tem mandato vai estar montada e às vezes eles não vão querer você na chapa. Por quê? Porque talvez o desenho seja para eleger 2 ou 3 ali específico, 2 ou 1 apenas. Você pode atrapalhar na configuração, que às vezes é para preencher uma cota feminina. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de definir partido. E a dica de ouro é estar de olho nas movimentações até o final de março do ano que vem. Porque muita coisa está se movimentando a nível de partido, e é o que o Marcos está falando. Se você não começar a colocar seu carro agora, disputar espaços, descer, conversar com líderes, com representantes de bairro e tudo aquilo mais, vai ficar para trás, vai ficar com o que sobra. E o que sobra não é suficiente para te eleger. Sinto muito. Com certeza. Não, e é aquela situação assim, né? Eu tenho ouvido muito já, porque o bastidor tá quente, viu, pessoal? Os caras estão começando assim, não, na nossa chapa vai ter todo mundo na faixa de 2.000 votos pra baixo. Essa é ótima. Os caras tentam montar a chapa nessa linha, sabe? Aí vai pra uma chapa muito pesada, tipo chapa do MDB, roleta russa aquele negócio. É muita gente com mandato muito pesado, aí o pequeno não quer entrar. Aí o cara vai pra uma chapa menor, de um partido menor, que os caras falam, não, mas pra gente você é grande, você vai atrapalhar aqui o nosso pesqueiro. E aí o cara acaba indo pra um partido que não faz quociente eleitoral, irmão. Aí nadou e morreu na praia. Então é o seguinte, continua assistindo, tá fazendo o quê? Pra você poder entender essa loucura toda, que
a jogada, a escalada, a movimentação só vai esquentar e piorar ainda mais daqui para o ano que vem. E o Guilherme vai voltar aqui na época da janela partidária para a gente tentar entender em que pé vai estar, em que pé vai se dar a eleição de 2024. Guilherme, muito obrigado mais uma vez por ter participado do programa com a gente, ter esclarecido aí, com certeza, na cabeça de muita gente as dinâmicas do processo político. A gente conseguiu bater aí nacional, estadual e local e dar uma pincelada no que pode acontecer no ano que vem. E quando você voltar aqui, ou a gente vai ter errado tudo, ou vai ter acertado pelo menos um pouco. Um pouco, talvez. Cara, obrigado demais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Tá Fazendo o Quê? É um dos videocasts mais legais do YouTube. O Marcos é sempre muito receptivo e é um prazer sempre estar falando de política nacional, estadual, municipal. Pode me chamar quantas vezes quiser, mas me chama na época da janela partidária, porque essa vai ser muito interessante de analisar. Forte abraço aí para nossa audiência e até a próxima. Tá convidado, inclusive o Elias já vai botar na agenda ali, porque hoje aqui no bastidor só tem o Elias, que já tá ocupando espaço de 2 pessoas, então a gente tá reduzindo aqui, está vindo só ele mesmo, e o Rafa, que tá ali comandando as picapes mais uma vez. Gente, valeu demais, se inscreve no canal, pega o link, joga pro YouTube, joga para o WhatsApp, pro pessoal poder comentar e entender um pouco mais de política, e semana que vem a gente tá de volta. Aquele brinde maroto para fechar o boteco.